Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à segunda aula desta imersão para a nova turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Aqui você aprende como cuidar melhor do seu familiar com demência sem perder essa qualidade de vida. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e nós estamos conversando ao longo desses 3 dias sobre formas e estratégias que vocês podem utilizar com seus pacientes, seja você cuidador familiar, cuidador profissional ou um profissional da saúde que trabalhe com idosos com demência. Quero lembrar a todos vocês que faremos um sorteio para quem permanecer até o final das 3 aulas de uma vaga inteiramente grátis na turma de uma consultoria comigo. Mas para isso vocês terão que cumprir a tarefa da primeira aula e também as que deixaremos ao final da aula de hoje e de amanhã. Então fiquem por aí para conseguir participar do sorteio e preste bastante atenção, hein? Papel e caneta na mão para não perder nada. E se você ainda não deixou o seu comentário na foto da aula de ontem, está esperando o quê? Corre lá no nosso Instagram e deixa o seu comentário. Eu garanto para vocês que quem embarcar comigo nessa jornada passará por uma transformação na sua forma de cuidar. Nosso propósito aqui é transformar dor em propósito. Já vai deixando uma joinha aí nos comentários quem tem o mesmo propósito que eu aqui. Eu sei que muitos de vocês ainda devem estar pensando que isso não é possível, não é mesmo? Muitos de vocês estão se sentindo esgotados, sem tempo para se cuidar e não conseguem enxergar uma maneira de tornar o dia a dia do cuidado mais leve. Mas eu te garanto que é possível. Aliás, não só te garanto, como eu te mostro o resultado das minhas alunas de turmas anteriores. Eu vou deixar elas mesmas falarem. Eu me chamo Keila, moro no Paraná. Eu vim contar para vocês que eu fiz parte da segunda turma do curso do Dr. Vinícius Miola sobre Jornada do Cuidado do Idoso. Um curso extremamente completo, onde eu aprendi muito, onde eu consegui entender o que se acontecia com a minha mãe, em que fase da doença ela estava, quais são os próximos passos, tudo que ela vai ainda ter que passar, tudo sobre atendimento, medicação, a parte psicológica, a parte de cuidados, a parte de fazer trabalhos manuais em casa, de cuidar da parte cognitiva dela. Foi um curso extremamente completo, extremamente bem cuidado e trabalhado. O Dr. Vinícius é excepcional, assim como todos que fizeram parte desse curso, todos que deram um pouco de si ali, todos os outros profissionais também que estiveram presentes, nos contando e nos ensinando, e tudo que a gente pôde compartilhar com os outros participantes do curso, as outras pessoas, tirar as dúvidas. E no final ainda eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o doutor. E hoje minha mãe é paciente dele. Venho contar com imensa alegria para vocês que hoje quem trata a minha mãe é o Dr. Vinícius. Ele é fantástico, um profissional maravilhoso. E se vocês puderem, não percam essa oportunidade. É uma oportunidade muito boa de agregar conhecimento, de tirar dúvidas, de entender o seu familiar, o seu paciente, ou se você é cuidador, a melhor forma de manejar, né? Então, assim, hoje eu só tenho gratidão pela oportunidade que eu tive de ter feito esse curso. O meu nome é Regina Célia Soares Gomes, tenho 66 anos, o meu esposo tem 76 e ele foi diagnosticado com Alzheimer, com demência, em 7 de fevereiro de 2023 agora. Eu estou aprendendo ainda, para mim é uma surpresa muito grande, para mim é muito difícil, porque cada dia é um ponto de interrogação, cada dia é uma caixinha de surpresa e é uma mudança drástica na nossa vida. E esse curso que eu fiz com o Dr. Vinícius, eu conheci o Dr. Vinícius no Instagram, porque depois que eu fiquei sabendo, que eu tomei conhecimento, eu virei rata do Google. Tudo que era sobre demência, Alzheimer, eu tentava estudar. E eu encontrei ele
graças a Deus, e eu vi esse curso, então me interessou e eu fiz, aprendi bastante, e é um curso muito bom e eu agradeço muito. Muito obrigada. Boa sorte para vocês. Olá, eu sou Selene Farias, sou cuidadora da pessoa idosa. Eu estou aqui para falar um pouquinho de tudo aquilo que eu aprendi no curso com o Dr. Vinícius. É um curso muito rico em conhecimento, é um curso que me trouxe muitas oportunidades. Eu conheci o Dr. Vinícius através do Insta e eu via que as postagens eram voltadas para o assunto de demências, e isso me chamou muito a atenção. Eu precisava fazer esse curso. E aí, quando surgiu a oportunidade do curso, me inscrevi e fiz. Hoje em dia eu tenho meu certificado, sei discernir perfeitamente uma demência da outra, porque aprendi no curso. Aprendi também que não existe demência senil. Agarrem a oportunidade de fazer esse curso, vocês vão aprender muito. Tem vários profissionais que vão passar para a gente conteúdos fantásticos. É uma equipe muito bacana, tira todas as dúvidas. Tem um grupo no WhatsApp que a gente está lá para bater papo, o Dr. Vinícius interage com a gente, a equipe, os outros profissionais da equipe também. Aprendi também muitos jogos para fazer com os meus idosos, né? Nessa área cognitiva. Então, vale muito a pena fazer, gente. Não percam mesmo. Eu estou muito feliz por ter feito esse curso, por este curso ter aparecido, ter surgido numa hora oportuna para mim. E é isso. Obrigada a todos, obrigada ao Dr. Vinícius, que me proporcionou assim tanto conhecimento, e hoje eu sou segura daquilo que eu falo. Quando eu falo assim, não, olha, doença de Alzheimer, e tá no estágio leve. Sim, porque agora eu sei também os estágios da doença. Então, é muito bacana, gente, vale a pena. E é isso. Um grande abraço no coração de vocês. Tchau, tchau. Bom, aqui vocês viram mais alguns relatos. Quem participou da aula 1 também viu que muitas pessoas já tiveram suas vidas transformadas com a jornada de cuidado. E quem ainda não assistiu a aula 1, não se preocupe que ainda dá tempo. Ela ficou gravada, volte lá e assista depois. Lembre-se que para participar do sorteio você precisa comentar o que aprendeu em cada uma das aulas lá na foto do Instagram até sábado, pois faremos o sorteio no domingo à noite. Já estão com o papel e a caneta na mão? Vamos fazer uma breve recapitulação do que vimos na aula anterior. Na aula passada, conversamos sobre diversas situações em que geralmente os cuidadores têm atitudes incorretas perante os comportamentos do paciente com demência. Momentos em que ele se torna muito repetitivo, pergunta por familiares mortos, pede para ir para casa, demonstra agitação característica da síndrome do pôr do sol quando ele não quer tomar banho ou comer. Na aula de ontem, eu te expliquei quando que é mais comum de cada um desses sintomas acontecer e, o mais importante, que eu quero que vocês lembrem da aula passada, é sobre não entrar em conflito com o paciente. É sério mesmo. Deixe de lado aquela vontade de demonstrar que você está certo e tente abstrair. Repita comigo, é mais importante evitar conflito do que estar certo. Se ele quiser dizer que isso é vermelho, concorde com ele e diga que é vermelho mesmo. Que lindo esse fase vermelho. Pronto, o que você vai ganhar discutindo com ele? Apenas a possibilidade de que ele se vire contra você. É importante que você entenda que todas essas situações que abordamos na primeira aula fazem parte do quadro normal da doença do paciente. Tanto é que eu disse para vocês, inclusive, em qual fase que é comum que elas apareçam. Ou seja, eu já te dei o alerta.
Então agora você pode estar preparado para quando essas situações acontecerem. Em segundo lugar, tenha em mente que o paciente não está fazendo isso porque quer. Ele não está fazendo birra, não está fazendo para lhe provocar ou para irritar. Ele não tem mais cognição suficiente para articular isso. Essas atitudes acontecem porque agora ele é uma pessoa doente. E para lidar com isso, você é quem precisa estar preparado e conhecer a doença. Na aula anterior, eu dei vários exemplos de formas incorretas que os cuidadores costumam agir ao cuidar de cada uma dessas situações. Mas você só faz errado se você não entende a doença. Por isso que eu não canso de reforçar que o conhecimento é libertador. Apenas com conhecimento é que você irá melhorar a forma como você cuida e isso irá lhe trazer mais tranquilidade em todas essas situações. Em qualquer momento que você perder a paciência ou entrar em conflito, a doença vai se voltar contra você e a situação só vai piorar. Cada uma dessas situações tem uma forma de ser abordada para suavizar os comportamentos do paciente. Hoje, vamos falar um pouco sobre a forma mais correta de agir diante das situações mais desafiadoras do dia a dia. Ok? Vamos começar pelas repetições? Na última aula eu conversei com vocês que isso é normal, especialmente no paciente com doença de Alzheimer, que tem como seu principal acometimento o acometimento de memória. Precisamos entender que o paciente com demência tem uma perda da memória anterógrada, ou seja, a memória recente, de minutos a horas ou dias. Isso faz com que ele esqueça de coisas que aconteceram há poucos minutos, mas continue lembrando muito bem de tudo do passado. Muitas vezes isso até é um motivo de atraso no diagnóstico, pois a família chega com aquela velha desculpa no consultório. Doutor, ele está até muito repetitivo, mas ele lembra de tudo do passado, entendeu? De tudo, doutor. Então acho que nem é algo tão sério assim. Isso demonstra um desconhecimento por parte da família sobre a forma que a doença afeta a memória, pois essa perda inicial é justamente da memória para fatos recentes. Essa é sempre a justificativa para as repetições. Mas agora que vocês já sabem, sempre que verem ou ficarem sabendo de um paciente que começa com esse quadro de contar uma história e depois de alguns minutos contar a mesma história de novo, ou fazer uma pergunta e repeti-la logo na sequência, liguem o sinal de alerta e expliquem isso para os familiares dessa pessoa, porque isso fala muito a favor de um paciente que está iniciando um diagnóstico de doença de Alzheimer. Me contem aqui nos comentários se todos vocês, cuidadores de pacientes com Alzheimer, já passaram por isso e o que fizeram para enfrentar essa situação. Bom, mas vocês estão assistindo essa aula justamente para pegar as dicas do que fazer nessas situações, não é mesmo? Então, afinal, o que fazer nesses casos de repetição? O paciente vai perguntar e vai esquecer que perguntou, isso é um fato. Então vamos montar uma situação hipotética. Você está cozinhando e o familiar está sentado na mesa, sem fazer nada específico e vocês estão conversando. De repente ele pergunta algo e você responde. Você está ali na cozinha fazendo as coisas e ele sentado aqui na mesa. Vocês continuam o assunto, passam-se 5 minutos, ele faz novamente a mesma pergunta. Passam-se mais alguns minutos e a mesma pergunta vem à tona. Veja que se a situação se mantiver igual, como já está, ou seja, o paciente ali sem fazer nada específico, entediado, pode ter certeza que ele vai continuar repetindo. Na cabeça dele existe algo que ele quer saber e você simplesmente não responde. É claro que eu e você sabemos que você respondeu, mas ele não consegue armazenar a sua resposta. Ele só vai virar a chave desse assunto e parar de repetir se a atenção dele for direcionada para outro local ou para outra situação. Uma estratégia é dar uma atividade para ele fazer. Traga ele para a cozinha com você e peça ajuda para a realização de alguma tarefa que seja segura. Você pode pedir para ele arrumar a mesa, pedindo um item de cada vez, lembrando que primeiro ele deve colocar a toalha, depois peça para posicionar os pratos, depois os talheres e assim por diante. O paciente também pode lavar uma louça, potes, vasilhas, cortar algum legume, caso ele ainda consiga e
isso ainda for seguro, não espere que a louça fique perfeitamente lavada, beleza? Aqui o intuito é manter o paciente em atividade e não necessariamente a perfeição da tarefa executada. Isso é como na síndrome do pôr do sol, que é mais um desses momentos de bastante dificuldade no cuidado. Para quem não lembra da definição de síndrome do pôr do sol que falamos ontem, ela é uma piora dos sintomas comportamentais que acontece no período do final da tarde e que tem a ver com a mudança da luz externa que deixa o paciente mais perdido. Em situações como essa, podemos aplicar uma metodologia de cuidado interessante, que é a DICA. Perceba que são 4 letras, D, I, C, A. Mas o que significam cada uma dessas letras? Peguem o caderninho, papel e caneta na mão para anotar e em seguida começar a colocar em prática essa metodologia de cuidado. Bom, vamos lá. O D de descrever, o I de investigar, o C de criar e o A de aplicar. Calma, eu vou explicar com detalhes cada uma dessas letras. Vou ensinar essa metodologia aqui com esse exemplo da síndrome do pôr do sol, mas saibam que vocês podem aplicar essa técnica para qualquer situação desafiadora que você tiver com o seu paciente. Eu adoro essa metodologia DICA, é uma forma que nos ajuda a entender melhor o comportamento do paciente e, com isso, bolar estratégias que podem ser úteis para o cuidado. Ou seja, você aplica a metodologia e, dessa forma, toda vez que o comportamento se repetir, você vai utilizar uma estratégia que já foi programada por você, ou seja, você saberá como agir e estará preparado da próxima vez. Essa metodologia é muito efetiva porque geralmente essas mudanças comportamentais costumam ter um padrão. Vamos começar? Inicialmente, na letra D, você vai descrever esse comportamento. Seja bem detalhista, informe como estava o paciente, o ambiente e também o cuidador. Vamos novamente utilizar a síndrome do pôr do sol como exemplo. Podemos descrever a situação hipotética da seguinte maneira. Em torno de 17 horas, mais ou menos, às vezes um pouco antes ou um pouco depois, Dona Maria começa a ficar agitada. Levanta de onde estava, começa a perambular pela sala e quando chegamos perto e perguntamos o que está acontecendo, ela fica agressiva. Aparentemente não se observa nenhum outro gatilho, para essa piora comportamental. Ela não parece estar com dor, não está constipada, também não está com fome, nem com sede, Aqui estamos falando da Dona Maria, a paciente. Agora vamos ver como estava o ambiente. A sala estava bem pouco iluminada, com um vidro aberto, que deixa a luz solar entrar, bastante móveis, alguns inclusive perigosos, da paciente podendo tropeçar, tapete e objetos decorativos de vidro que ela poderia bater ou quebrar. E por último, olhamos para o cuidador. O cuidador está nervoso, porque já sabe que nesse horário a Dona Maria costuma ficar mais agitada e ele nunca sabe o que fazer. Em uma ocasião, o cuidador já tentou segurar a Dona Maria e ela quase o agrediu nessa hora da síndrome do pôr do sol. A descrição dessa situação parece um filme de terror, Mas tenho certeza que muitos de vocês já passaram por experiências bastante desafiadoras nesse período do final da tarde, não é mesmo? Me conta nos comentários se você já viveu alguma situação parecida. Depois que você já conseguiu descrever a situação, é hora de investigar. Entramos na letra I da metodologia DICA. Nesse momento, devemos buscar qualquer gatilho que possa estar iniciando ou provocando uma piora nesses sintomas. O que são os gatilhos, pessoal? Os gatilhos podem ser qualquer coisa que incomode o paciente e que possa ser o estupim que desencadeia determinado comportamento. Isso pode ser desde sensações como dor, medo, insegurança, podem ser problemas orgânicos, como constipação, fome, sede, ou até mesmo coisas que podem parecer mais banais, como por exemplo, algo na roupa dele, uma etiqueta que esteja incomodando ou alguma situação da casa. Como muitas vezes o paciente com demência não consegue expressar com palavras aquilo que está lhe incomodando,
A sua maneira de expressar esses sentimentos é com irritação. A ideia aqui é que você coloque a cabeça para funcionar, pense, reflita e realmente anote qualquer gatilho que você possa perceber no paciente. Você pode fazer uma ficha para cada situação e ir anotando com o passar dos dias tudo o que vai acontecendo, até conseguir mapear os padrões de comportamento dele melhor. No caso da síndrome do pôr do sol, o principal gatilho costuma ser o horário mesmo, como eu já havia explicado para vocês. Mas você sempre deve estar atento para ver se não tem algo a mais que possa estar corroborando para que o paciente fique com esse sintoma comportamental mais acentuado. Agora que já descrevemos o cenário e o comportamento de todos os envolvidos e já investigamos os possíveis gatilhos, é hora de criar. Chegamos na letra C da metodologia DICA. Nesse momento você já entendeu bem o que está acontecendo. Então é hora de criar estratégias para driblar essa situação. Classicamente, quando falamos da síndrome do pôr do sol, ou também chamada de síndrome do entardecer, uma situação que podemos criar é evitar que o paciente veja essa transição do dia para a noite. Mas como assim? Vamos novamente a uma situação hipotética. Você, cuidador, ao reconhecer mais ou menos o horário onde o sol se põe, vai fechar as janelas e as cortinas e ligar as luzes. Dessa forma, o ambiente vai permanecer iluminado e a Dona Maria não perceberá tanto essa transição do dia para a noite que afeta tanto ela. Aqui é importante frisar que a exposição solar é importantíssima e você deve expor o paciente ao sol durante o dia. Apenas evite nesse momento de transição do dia para a noite. Dessa forma, você perceberá que o paciente tende a confundir-se menos e assim diminuir a intensidade dos sintomas. Outra estratégia, agora que você já conhece a situação e descreveu bem as características do seu familiar, é se antecipar ao aparecimento dos sintomas. Sabe aquele ditado? Quando você vem com a farinha, eu já te entrego o bolo pronto? Já ouviram essa? Isso significa que ao saber que a agitação vai acontecer, você já pode programar alguma atividade que ela goste ou que a acalme para antes desse período. Nesse caso, a música costuma ajudar bastante. A boneca ou o pet, caminhadas, jogos e atividades que envolvam a sua atividade cognitiva e motora podem ajudar. Bom, chegando até aqui você já descreveu as situações que ocorrem, já investigou os gatilhos que desencadeiam, já criou estratégias, então agora é hora de avaliar. Chegamos na letra A da metodologia DICA. A avaliação deve ser constante. Dia após dia, você avalia o que vai dando certo e que porventura precisa ser adaptado. É por isso que anotar é tão importante. Tenha um diário de acompanhamento dessas situações mais desafiadoras que aos poucos você vai conseguir mapear todo o padrão do comportamento e vai começar a lidar com isso tudo de forma muito mais estratégica. Mas agora, retomando aquelas situações que abordamos na aula passada, vamos elaborar estratégias para aplicar quando o paciente perguntar por familiares que já morreram. Você já sabe, a essa altura do campeonato, que falar a verdade pode não ser uma boa opção, não é mesmo? Mas então, o que fazer? Nesse caso, eu sugiro que você utilize algo que chamamos de mentira terapêutica. Ou seja, damos uma resposta que não é a verdadeira, mas que vai contribuir para que o paciente fique mais tranquilo. Por exemplo, você pode dizer para ele: vovô e vovó estão viajando, vão voltar só na semana que vem. Ou, a sua mãe saiu, foi ao mercado fazer compras, mas ela pediu que você tomasse banho para esperar por ela. Vejam que você pode até utilizar uma situação dessas para dar um comando para o paciente fazer algo que você gostaria que ele fizesse. Não se preocupe, aos poucos você vai se acostumando com isso e a mentira terapêutica acaba se tornando mais natural para você. Não fique constrangido de estar mentindo para o paciente. Saiba que isso é para o seu próprio bem. Quando o paciente pedir para ir para casa, ao invés de tentar convencê-lo de que ele já está em casa, que tal dar o braço para ele, sair caminhar ao redor da quadra e depois chegar em casa? Às vezes até dar uma volta dentro de casa mesmo já adianta e chegar em outro cômodo e dizer que ali é a casa dele. Outros pacientes meus relatam que entram com eles no carro, dão uma volta pelo bairro e retornam para casa e eles aceitam. Você precisa ir testando as diversas alternativas e ver qual delas funciona aí na sua casa.
E quando ele cismar que alguém o roubou? Ao invés de discutir e discordar, você pode dizer que irá conversar seriamente com a pessoa envolvida para pedir que ela devolva o objeto. Ou você pode se oferecer para ajudar a procurar e acalmá-lo, dizendo que irão encontrar juntos. Já o banho costuma ser um desses momentos mais complexos e que gera muita agressividade. Por isso, devemos tentar utilizar diversas abordagens diferentes. Lembre-se sempre de se colocar no lugar do paciente. Esse é um momento extremamente íntimo em que ele precisa de ajuda e pode sentir-se invadido. Algumas dicas que podem ser úteis mantenha sempre uma rotina de horários de banho, sempre tentando manter o mais próximo da rotina que ele tinha quando mais jovem. Ou seja, se ele tomava banho de manhã cedo, procure dar banho de manhã. Se ele tinha um sabonete ou um shampoo preferido, tente seguir dessa mesma forma. Ainda outra dica importante é tentar manter a autonomia do paciente ao máximo. Então deixe que ele faça o que ainda consegue. Por exemplo, ele pode tirar a camisa sozinho, passar os sabonetes nas áreas que ainda consegue, e você pode ir apenas dando os comandos e reforçando a limpeza nas áreas que forem necessárias. Qualquer pequeno detalhe que possa trazer algum desconforto para o paciente pode ser um precipitador de agitação, como a temperatura da água, a temperatura do piso, do ambiente e até mesmo os espelhos no banheiro, pois talvez ele não se reconheça mais e acredite que está sendo vigiado. Lembre-se de ficar sempre atento a todos os gatilhos que possam estar piorando os sintomas. Por último, vamos abordar também as dicas para a alimentação. Essa acaba sendo uma dificuldade para todas as famílias. O paciente enrola com a comida na boca, cospe a comida, e isso tudo acontece na maior parte das vezes pela dificuldade cognitiva associada à disfagia, que é a dificuldade em deglutir. Você já ouviu falar nesse termo disfagia? Na jornada de cuidado aprendemos a lidar com ela e temos uma aula exclusiva com a fonoaudióloga que nos explica exatamente como isso acontece. Em algumas famílias, as refeições costumam ser momentos de conversa alta e distração. TV, rádio ligado, mesa farta e cheia de detalhes. Uma das grandes dicas aqui é diminuir as possibilidades de distração do paciente. Ou seja, evite muito barulho e tente manter somente você, cuidador, e ele na hora da comida. Desligue a TV e o rádio. Também vale a pena evitar muitos estímulos na mesa, prefira toalhas neutras e lisas, sem detalhes, para que isso não tire a concentração do paciente. Às vezes, até mesmo um prato com muitas variedades de comida pode causar confusão, pois o paciente não sabe o que vai comer primeiro. Às vezes é melhor servir uma porção de cada vez. Bom, pessoal, nessas duas aulas eu tentei mostrar um pouco como boa parte dos cuidadores, sejam eles familiares ou profissionais, acabam se equivocando em determinadas atitudes, acarretando em ainda mais dificuldades em suas vidas. Abordamos rapidamente diversas situações, ensinei uma metodologia dica que pode ser replicada, mas infelizmente nosso tempo aqui é limitado. Eu sei que tem pessoas aqui que querem ainda mais conteúdo, que querem um acompanhamento mais individualizado e que precisam de alguém que lhe oriente e responda às suas dúvidas individualmente. Isso tudo é possível dentro da turma da jornada de cuidado. Todo esse conteúdo já está lá organizadinho, em ordem cronológica de como vai acontecendo nas diferentes fases, e amanhã eu vou abrir as inscrições para mais uma turma. Na aula que vem vou explicar todos os detalhes sobre o conteúdo que vocês terão a oportunidade de receber e também vou informar os valores. Mas não é só isso. Nessa próxima turma nós aumentamos o número de aulas bônus, ou seja, você terá acesso a diversos profissionais que podem contribuir muito com a melhoria do cuidado que você fornece ao seu familiar ou paciente. Acredite, é uma equipe multidisciplinar completa. Já imaginou ter acesso a médico geriatra, gerontóloga, neuropsicopedagoga, dentista, fonoaudióloga, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, advogado e engenheira civil, podendo perguntar tudo o que você quiser, tudo em um só lugar? É isso mesmo, pessoal, esse curso está muito completo. Alguns de vocês devem estar pensando, meu Deus,
Mas se vai ter tudo isso que ele está falando, esse curso deve custar uma fortuna. Calma, minha gente, amanhã eu apresentarei todas as condições de pagamento para vocês. Vão ter outros cuidadores que vão dizer que não tem tempo. Isso não é desculpa, eu garanto para vocês. Você não acha que é muito mais fácil e rápido aprender diretamente com quem já tem experiência e já ensinou as outras pessoas a fazerem isso? Essa nova jornada de cuidado foi totalmente reformulada para facilitar o seu acesso ao conteúdo. São diversas aulas gravadas em vídeos curtos para que você possa ir assistindo no seu tempo, sempre que der um intervalinho. E nesse meio tempo, teremos a interação ao vivo no nosso grupo do WhatsApp, onde eu estarei junto com todas vocês respondendo suas dúvidas. Ao invés de aprender na marra, na tentativa e erro, na experimentação, deixa eu pegar a sua mão e te ajudar a encurtar esse caminho até o conhecimento. Eu tenho certeza que depois de percorrer a jornada de cuidado comigo, você vai ganhar mais tempo para você mesmo. Nós também teremos encontros ao vivo, onde você poderá tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. Mas se porventura você não conseguir participar de alguns desses encontros, eles também ficarão gravados e disponíveis na plataforma e você poderá assistir quantas vezes quiser dentro de um ano. Esses encontros e suas gravações são muito importantes, pois às vezes a dificuldade de um colega pode ser a mesma que a sua, e nessas conversas podemos trocar muitas figurinhas. É uma troca de experiência incrível. Já vá se preparando e fique ligado na aula de amanhã, que te darei todos os detalhes para que você possa embarcar comigo nessa nova turma. Por enquanto, após essa segunda aula, eu espero que você tenha aprendido a metodologia Dica, que você possa replicá-la em diversas situações. Eu quero que a partir de agora você tente agir de maneira mais assertiva quando aparecem os sintomas mais clássicos de cada uma das fases da demência. Falamos sobre repetições, perguntas sobre familiares já falecidos, pedidos para voltar para casa, síndrome do pôr do sol, dificuldade com o banho e com a alimentação. Bastante coisa, né? Mas infelizmente no dia a dia do cuidado de pacientes com demência, muitas outras dificuldades aparecem. Ao aplicar as dicas que abordamos hoje, espero que você comece a transformar a maneira como você cuida do seu paciente. Então, na primeira aula, falamos o que você não deve fazer. E na aula de hoje eu te dei as dicas de como agir. Então eu acho importante que vocês façam um resumo com os principais pontos dessas duas aulas, identificando tudo aquilo que pode ser útil para vocês. Se for necessário, assista novamente essas aulas. As gravações vão ficar disponíveis por tempo limitado. Na nossa terceira aula, amanhã, nós vamos montar juntos um mapa da jornada de cuidado. Ao seguir esse mapa, vocês encontrarão o caminho mais curto e mais fácil de chegar no seu destino final, na sua recompensa, que é a sua qualidade de vida, e a bênção, que é deitar a cabeça no travesseiro e dormir uma noite tranquila, sabendo que você fez o seu melhor. Enquanto o próximo episódio não chega, aproveite para rever as aulas anteriores e mostrar para os seus familiares e amigos. Ir lá no post do Instagram e comentar lá no post da aula de hoje para concorrer ao sorteio e me dar aquele feedback do que você está achando dessas dicas. Vale postar aquele stories lá no Instagram com a fotinho do seu resumo, que eu vou repostar no meu também. Lembrando, para participar do sorteio, você precisa ir lá no nosso Instagram, @geriatriacomiola, e deixar um comentário no post da aula de hoje e na aula de ontem. Nesse comentário, você precisa dizer o que você aprendeu em cada aula e marcar mais uma pessoa que também deveria assistir. Você vai precisar assistir as 3 aulas e deixar comentário nos 3 posts para concorrer ao sorteio, beleza? Te espero amanhã então, nesse mesmo horário, às 20 horas, para continuarmos a nossa imersão para a jornada de cuidado. Até lá! Quero ver quem vão ser os cuidadores comprometidos que ainda permanecerão comigo até o final da aula de amanhã. Eu garanto que vai valer a pena. Até amanhã, um abraço!